A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós estamos no nosso quarto dia do nosso jejum e o tema é a igreja fora das paredes. E nós estamos fazendo a leitura de um capítulo por dia. E hoje a leitura vai ser do capítulo 4 e o tema do capítulo é a importância do evangelismo em nossas igrejas. E o texto é João capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluia! E o capítulo diz assim: muitos têm vivido uma fé sem a prática da verdadeira fé, que faz com que a igreja cumpra a missão designada por Cristo aos seus discípulos nos dias atuais. Hoje nós temos muitos inimigos que conspiram para que a missão não seja cumprida. Temos os ladrões do tempo, no qual faz com que você perca o propósito da sua existência cristã. Nós temos a televisão, a internet, com as suas redes sociais, os vídeos e as doutrinas mundanas, causadora por esses veículos de comunicação. Sabemos que temos que controlar tudo isso, e procurar aprender como usar esses veículos de comunicação. Senão vamos iniciar um processo de decomposição e vamos morrer diante da missão dada por Senhor Jesus Cristo. Eu creio que através do evangelismo pessoal e do poder de Deus se movendo através da unção, do poder do Espírito Santo, a igreja passa a ter mais vida para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Aleluia! O primeiro ponto desse capítulo é: o texto inicial abre para nós a informação de que o evangelismo foi uma iniciativa divina. João capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Oh, glória a Deus, aleluia! Pelo que o texto acima diz, a iniciativa divina implicava a decisão do Pai e a provisão do Filho em vir à Terra salvar a humanidade. A palavra enviar no grego significa despedir, enviar, despachar, e ela aparece cerca de 119 vezes no Novo Testamento. Vemos que a decisão de enviar para uma obra especial de salvação vem da parte do Senhor, vem da parte de Deus. Aleluia! Não é uma obra simplesmente humana, mas é uma obra divina. Deus é o agente que toma a decisão de salvar a humanidade, de salvar o humano, de salvar as pessoas. O evangelismo parte dele, e ele é o exemplo, e deve ser a inspiração da igreja em buscar outros que estão perdidos. Glória a Deus. O segundo ponto desse capítulo: o que motivou a Cristo de tomar a decisão de salvar a humanidade? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, o que Deus demonstrou foi amor pelas pessoas que estão perdidas. É isso que move o coração de um evangelista. Basta você ler João 3,16 para ver que o nosso Pai, o nosso Deus, deseja ver as pessoas perdidas encontrando a salvação. Vemos que na vida e história de evangelistas dos séculos passados, que o amor pelas almas sedentas de salvação moveram os corações delas. Baseando-se no texto de 1 Coríntios 9,16, no livro Heróis da Fé, página 6, diz assim: não tapar os ouvidos para ouvir o choro e os suspiros atuais dos 6 bilhões de almas na terra que não conhecem o caminho para o lar celestial. Não podemos ficar somente na linha de largada, esperando uma ordem do céu, sendo que esta ordem já foi dada a nós há mais de 2000 anos atrás pelo próprio Cristo. Isso está lá em Mateus, que é a grande comissão, Mateus capítulo 28,
do versículo 19 ao 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Aleluia. O ponto 3 desse capítulo: qual é a importância do evangelismo para a igreja de hoje? Especialistas em crescimento em igrejas, como Jane Edwards, observaram que os prédios das igrejas podem ser um dos maiores obstáculos ao evangelismo hoje. Não por tê-los, mas porque falhamos em sair. Muitas vezes ficamos acomodados em nossa zona de conforto, esperando apenas que os líderes, os obreiros, os pastores, esperando que eles façam o evangelismo. Sabe, querido, eu achei interessante a definição que um autor chamado Donald McLaren fez sobre as igrejas. As igrejas têm uma tendência corporativa de serem centradas em si mesma, de crescer para dentro. Igrejas que são envolvidas com a missão de salvar pessoas através do evangelismo pessoal experimentam um reavivamento, experimentam um mover poderoso do Senhor. Por quê? Isso se dá inicialmente com uma vida de oração. Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Igreja que não ora, igreja que não tem grupos de oração e que não evangeliza, experimenta uma morte espiritual progressiva em declínio. E os problemas morais também são solucionados por todos aqueles que estão em oração e envolvidos nessa obra, nessa missão, nesse ide do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu concluo esse capítulo dizendo: o que é mesmo o evangelho? Segundo o autor de Romanos, ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, o evangelho é a resposta de Deus para o mundo que está perecendo, pois é o poder de Deus. Nós estamos em uma batalha espiritual e fazemos parte do exército do Senhor e temos o poder para levar esta mensagem. Diante do que foi colocado até aqui, você tem apenas duas opções. Qual que é a primeira opção? Ficar reclamando da igreja, ficar reclamando da liderança, reclamando do louvor, reclamando do seu pastor e ficar sentado o tempo todo. Mas você também tem a segunda opção: se unir ao exército do Senhor em um grande movimento na salvação de pessoas, sem esperar que alguém te mande, sem esperar que alguém fale com você, mas indo por iniciativa própria, em oração, participando dessa grande obra divina. Assim você verá que tem um propósito na sua vida. Amém? Eu quero te deixar aqui algumas perguntas para meditação. Quais são elas? O evangelismo está morto na sua igreja? Quantos têm sentido esse chamado divino para levar essa mensagem? Você vai ficar na sua zona de conforto? E até quando você vai ficar nela? Como você pode ficar na sua zona de conforto enquanto existem almas perecendo só porque você não quer evangelizar? Se Jesus voltasse hoje, o que você diria a ele em relação aos talentos, em relação aos dons que ele liberou, que ele te deu? Pense nisso e veja se Deus aceita as suas justificativas. Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.